Olá, boa tarde a todos. Dentro de instantes daremos início a mais uma live da coluna Jus Desportiva do IBDD. Hoje o nosso convidado é o Dr. Maurício Correia da Veiga, que traz para essa data um tema extremamente atual e relevante para a conjuntura de pandemia que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Para quem não conhece a nossa live da coluna IBDD e também para aqueles que já conhecem, às terças e quintas-feiras nós batemos um papo mais informal e descontraído com o autor do nosso artigo, filiado do IBDD, para que então ele possa passar um pouco da visão com relação ao texto que foi publicado no nosso site. As colunas do IBDD são publicadas no site do Instituto, então todas elas na íntegra podem ser encontradas lá, como também os links no nosso Instagram oficial do IBDD. Para quem ainda não segue também, não é inscrito, nós temos canal no YouTube, o nosso Twitter, enfim, nossas redes sociais costumam estar bem atualizadas e completas para que vocês não percam nada com relação ao conteúdo. Um recado importante também, para quem ainda não tem conhecimento e para quem ainda não contribuiu, o IBDD tem promovido uma iniciativa chamada de IBDD Solidário, que vai arrecadar fundos para a aquisição de cestas básicas, e todo o valor que está sendo arrecadado no site do IBDD Solidário já tem a destinação para a aquisição de cestas básicas e a destinação específica para entidades que necessitam desses alimentos. Como eu disse para vocês, hoje nós temos o Dr. Maurício Correia da Veiga, que será o entrevistado. O tema que ele nos trouxe no seu artigo dessa semana foi os direitos e deveres dos atletas e clubes na retomada das competições. Então, nada melhor do que ouvir o Dr. Maurício para entender melhor um pouco do artigo dele. Dr. Maurício, vou te incluir aqui. Iniciar o nosso bate-papo de hoje. Acho que em alguns instantes ele vai se juntar a nós, direto de Maravilha. Portugal, uso horário, né? Inclusive, está aqui para nos atender Isso. no dia. Obrigado pela presença. Tudo bem, Renato? Eu que agradeço. Consegue me escutar? Me ver? Consigo te escutar perfeitamente. Espero que o pessoal também. E se tiver qualquer dúvida e problema, Maravilha. Muito bem, prazer estar contigo aqui hoje, para a gente falar sobre esse tema aí tão importante. Queria deixar aqui registrado inicialmente meus parabéns para o IBDD, Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, na pessoa do seu presidente, nosso querido amigo Leonardo Andreotti, que tem feito um trabalho diferenciado, inclusive um trabalho com todos vocês, incansáveis, né, Renato? sim, Com de a fato, a Júlia, gente tem feito o incrível. possível e o melhor para conseguir atender os anseios de todos os nossos colegas, filiados e quem nos assiste nas lives do nosso final de tarde. Que bom, excelente. Pois é, o nosso horário hoje ficou um pouco diferente do horário que habitualmente as entrevistas são feitas, né? Eu já Sim, agradeço por essa compreensão, não é mesmo? é Em verdade. Para razão. quem não entendeu por que a nossa live começa um pouquinho mais cedo, o Maurício está em Portugal, nos atendendo diretamente de lá, e graças ao artifício da internet, o nosso bate-papo acontece como se a gente tivesse alguns metros de distância. Então é muito bom tê-lo por perto e poder te ouvir no dia de hoje. Doutor Maurício, eu acho que é interessante a gente começar a abordar um pouco do artigo que foi publicado ontem, na nossa coluna do IBDD, que, como eu introduzi aqui, é um tema de extrema relevância e atualidade, né? Nós temos muitas discussões com relação à volta do futebol em território nacional. Nós já tivemos aqui, que foi abordado, inclusive, no seu artigo, o retorno do futebol carioca, né? Que retornou e foi novamente interrompido por um ato dos órgãos públicos, né, governamentais.
E até achei muito interessante a introdução e a pincelada que você deu no seu artigo, porque esse tema eu tratei no início de junho com o Dr. Flávio, né, que também foi entrevistado aqui, que falou sobre a intervenção estatal no desporto, né, e a autonomia das entidades, enfim, quem ainda não conferiu pode assistir no nosso IGTV aqui também. Mas, doutor Maurício, acho que o interessante é você passar um pouco para a gente do que você publicou e quis transmitir, né, para os nossos leitores e quem nos acompanha aqui, para que então a gente possa, na medida do possível, realizar um bate-bola com algumas perguntas dos temas pontuais dentro do artigo que foi publicado. Então, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Ótimo, excelente. Muito obrigado. De fato, é o tema que eu diria ali, o tema do momento. Mas, evidentemente, que em se tratando num estado que nós estamos enfrentando essa pandemia, esse assunto do momento, ele pode ser ali substituído por outro. Então, o que agora deveríamos estar ali focados para retomada dos campeonatos com as condições de segurança para os atletas e para todos os profissionais do esporte que estão envolvidos, né, para a realização das competições, nós fomos surpreendidos na semana passada com a medida provisória 984, né, que, claro, trata ali da redução do prazo do contrato de trabalho do atleta profissional, mas fala também da questão dos direitos de transmissão. Então, a cada momento nós somos surpreendidos com um fato novo relacionado ao direito desportivo. Não é mesmo? Então, agora, falando sobre a retomada das competições. Primeiro, é bom deixar claro que até o título do artigo já faz essa provocação. Há direitos e deveres, não só dos atletas, mas também dos clubes. Os clubes também têm, obviamente, os deveres, mas têm ali direitos também. Essa é a provocação inicial. Renato, nós sabemos que o momento que estamos atravessando, desde março, quando a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia, estamos passando por situações até então inéditas, né, para essa nossa geração, para toda uma geração no mundo inteiro. E, claro, a preocupação maior nesse momento é pela preservação da vida, a saúde, a integridade física de todas as pessoas. E, evidentemente, que com o passar dos tempos, né, nesse período aí de 3 meses, desde o início da pandemia, um pouco mais de 3 meses, algumas situações já reclamam ali por uma continuidade, para que não haja uma estagnação. Então, nós temos ali o Poder Judiciário no Brasil apresentando meios, né, para que a prestação jurisdicional possa ser entregue, inclusive em relação aos processos relacionados aos atletas, seja no âmbito da justiça desportiva, seja no âmbito da justiça do trabalho, e, evidentemente, a própria retomada das competições. E aqui, então, fazendo essa observação inicial. A retomada das competições é uma realidade. Ela vai acontecer. Claro, a situação no Brasil está trágica, né? Nós nos solidarizamos com os familiares das vítimas, das mais de 50 mil vítimas, né, que perderam suas vidas por conta dessa pandemia. O momento é de solidariedade, evidentemente, mas a necessidade dessa retomada. Essa retomada vai acontecer, assim como aconteceu a retomada do campeonato alemão, né, que já tem um vencedor. Hoje, enquanto estamos conversando aqui, tem um jogo do Chelsea que pode definir o campeonato inglês, que retomou na semana passada. Exato. Né? Temos o campeonato italiano, que foi retomado, o campeonato português também, e sem contar com aqueles campeonatos que não foram paralisados. Claro que estamos falando de países ali, Nicarágua, Bielorrússia, né, que não paralisaram suas competições. Mas o mundo todo, praticamente, tirando 4 países ali, tiveram suas competições interrompidas e estão num processo de retomada. E interessante destacar
Renato, que aqui em Portugal, essa retomada contou com um papel e com um apoio muito importante com a Direção-Geral de Saúde, que é o órgão estatal equivalente ao Ministério da Saúde no Brasil. Então, todos os protocolos que foram feitos com a Federação Portuguesa, com a Liga, com os clubes, com representantes dos atletas, sempre teve ali o aval ou as considerações da Direção-Geral de Saúde. Hoje, inclusive, enquanto nós estamos falando aqui no dia 25 de junho, Portugal volta ali para um estado de calamidade, porque os contágios aumentaram um pouco, principalmente aqui na região de Lisboa e Vale do Tejo. Então, aquele desconfinamento que estava sendo gradual, ele retrocedeu um pouco a partir de hoje. E isso, evidentemente, pode implicar também no próprio futebol. Pode ser que a Direção-Geral de Saúde daqui de Portugal diga que não há condições de se manter a segurança, por exemplo, dos atletas nas competições. Segurança nós só vamos ter efetivamente quando tiver a vacina. Isso não tem jeito. Nós vimos também em Montenegro que o vírus já tinha sido debelado, né? Houve uma partida de futebol do campeonato local entre o Estrela Vermelha e um outro clube de Montenegro, com 15 mil espectadores, 14 mil e tal espectadores. E depois foram testados 9 pessoas que estavam nesse jogo, testaram positivo para a Covid. Então, vai ser algo que vamos ter que conviver nesse sentido. Agora, para a retomada, qual é a questão principal? É que haja um protocolo com a participação e efetivamente uma autorização, seja do Ministério da Saúde ou dos departamentos regionais de saúde, das secretarias de saúde locais aí no Brasil. Isso vai ser fundamental. Então, seria ali uma forma, vamos supor assim, de uma intervenção estatal, né, dentro do esporte. Porque, nesse momento, o retorno clama essa participação conjunta com o Estado. É um momento sui generis. Claro que defendemos sempre a autonomia plena das entidades desportivas, dos dirigentes desportivos, até porque assim é a nossa lei máxima, a Constituição Federal, no artigo 217, que determina e que prevê. Mas, nesse momento, é necessária essa intervenção, pelo menos dos departamentos de saúde. Até mesmo porque, a partir do momento em que o Ministério da Saúde, ou os órgãos regionais de saúde, derem um aval para a retomada das competições, isso, inclusive, afasta muito da responsabilidade do clube, por exemplo, em um eventual contágio de um atleta. Porque o clube vai ter adotado ali todas as medidas preventivas. Agora, pode acontecer, algumas federações, por exemplo, sugeriram uma concentração, digamos assim, um isolamento desses atletas até o final das competições dos campeonatos estaduais. Mas, e aí, o que fazer? Se você tem a Lei Pelé dizendo que o período de concentração é de 3 dias, depois você vai ter que pagar ali hora extra, enfim, você tem essa discussão. Não estamos falando de convocação para a seleção, porque aí a solução seria outra. Então, qual seria a solução? Isolar todos numa concentração? Eu não chamaria nem de concentração, porque a finalidade é outra, mas talvez o isolamento desses atletas poderia, sim, auxiliar nesses métodos de prevenção. Perfeito. Né? E esse momento clama por essa cautela inicial. Então, já para concluir aqui, o objetivo do meu artigo, a gente poder passar para as perguntas, que já vi que tem vários amigos aqui, o Pedro Trengraus já tem feito várias perguntas, o César Brito, ex-presidente do Conselho Federal da OAB, também está aqui, vários amigos conosco, o Bruno Coaraci, enfim, um abraço aqui para todos, daqui a pouco vamos, então, responder essas perguntas. O clube, Renato, pela própria dicção, a própria previsão da Lei Pelé, no artigo 34, ele tem determinadas obrigações que ele deve obedecer.
E a primeira delas, além, obviamente, da obrigação de registrar o contrato desportivo do atleta, ele tem que adotar todos os meios e condições necessários para que o atleta possa desenvolver a sua atividade, seja em treino ou em competições, com segurança. E deve submeter o atleta aos exames clínicos e médicos. Nesse momento, nada mais atual e pertinente, no momento de pandemia, do que essa previsão do artigo 34. Então, o clube ele vai ter ali que fazer esses testes de forma periódica, né, com uma constância muito grande, para evitar, né, que um atleta contaminado possa propagar o vírus para os demais colegas. E uma questão interessante aqui em Portugal, os jogadores que foram testados positivo estavam todos assintomáticos. Então, eles já estavam treinando ali e eram assintomáticos, talvez pela própria condição do atleta e tudo. Então, a realização dos testes com essa frequência vai ser fundamental e vai ajudar, inclusive, a afastar, né, a responsabilidade dos clubes numa eventual reclamação trabalhista no futuro. E, evidentemente, nós sabemos que, por força da Lei Pelé também, do artigo 45, a contratação do seguro de vida é obrigatória. Seguro de vida e acidentes pessoais. Porém, esse seguro provavelmente não vai cobrir nada relacionado à pandemia, porque está dentro daquela exceção, né, da força maior. Tivemos aquela situação lá de Wimbledon, um dos poucos que já fizeram ali, né, um contrato prevendo ali um seguro numa situação dessa de pandemia. Mas nós sabemos que a realidade no Brasil, esse seguro não vai cobrir. Nós não sabemos qual pode ser a consequência, o desenrolar, né, da Covid-19 no atleta. Claro que, aparentemente, no primeiro momento, ele tem ali... Claro, o Pedro quer receber seguro de vida, mas seguro de acidentes pessoais, né, que a Lei Pelé contempla, a alteração da Lei Pelé no ano de 2000 foi exatamente para inserir também, não só o seguro de vida, mas também seguro contra acidentes pessoais. Então, qualquer lesão, esse seguro pode ser acionado, mas a cobertura não vai ser suficiente para o caso de pandemia. Um beijo para a Cristina, para a Selma, que estão aqui nos assistindo. Agora, o atleta, Renato, ele também tem ali obrigações. Tem direitos, mas também tem obrigações. Então, particularmente, eu entendo que, a partir do momento em que o Ministério da Saúde ou os órgãos de saúde afirmaram que, olha, o protocolo é esse, as competições podem voltar. Então, o atleta ele não poderia ali se recusar a competir. Não poderia se recusar a competir em razão dessas determinações e desse protocolo. E, evidentemente, nós tivemos a polêmica envolvendo, né, a retomada lá no Rio de Janeiro, com 2 clubes ali que se recusaram a voltar naquele momento, mas enfim, teria sido uma decisão da maioria dos clubes, mas, evidentemente, uma situação dessa só se resolve com mediação, com métodos alternativos de solução de conflito, mediação, conciliação, seja ela no âmbito da federação, no âmbito do Tribunal de Justiça Desportiva, ou até mesmo do Tribunal Regional do Trabalho local. Né? Então, o TRT1, por exemplo, poderia ter feito ali, ter sido palco de uma mediação, evidentemente pré-processual, mas no intuito de, enfim, afastar determinadas arestas e possibilitar, né, uma retomada. Claro, dentro de um ambiente de tranquilidade, isso não vai existir, porque nós não estamos num ambiente de tranquilidade, nem no Brasil e nem em nenhum outro lugar do mundo. Né? Como eu já falei aqui, Portugal está tendo que retroceder, está tendo que regredir nessa situação do desconfinamento, que já estava um desconfinamento gradual, agora começou o verão essa semana, né? E evidentemente que você vai ter ali restaurantes cheios, esplanadas cheias, praias com maior movimento, e isso, sem dúvida nenhuma, vai acabar contribuindo para uma disseminação maior do vírus, né? Infelizmente. Então, a situação, ela reclama mesmo uma observação cautelosa.
A retomada não vai não ser ali com esquemas totais de segurança, mas o mínimo de segurança possível, obedecendo esses protocolos do Ministério da Saúde ou Secretaria de Saúde local, serão fundamentais para poder oferecer o mínimo, né, de segurança para todos os envolvidos. Renato, essas seriam, então, as considerações iniciais aqui para definirmos o tema que nós vamos debater hoje. Eu achei completíssimo, aliás, e teve uma síntese perfeita do artigo que foi publicado. Acho que a gente conseguiu transmitir com muito mais leveza do que a letra fria do artigo que você quis passar para o pessoal. E, inclusive, tenho aqui a obrigação e a incumbência de mandar um monte de abraço para o quórum qualificadíssimo que está nos acompanhando aqui. O Caio Medawara, a Júlia Gelli, Mariana Chameletti, coordenadora também, Luiz Roberto Martins Castro, nosso ex-presidente fundador do BDD, Luiz Marcondes, Pedro Trengrauzi, professor, está aqui também participando ativamente, mandando perguntas, Dr. Bruno Quaraci, Nicolas Botós, Desirê Emanuele, Selma Mello, André Scali. Enfim, tem um pessoal aqui extremamente gabaritado que está nos acompanhando, o pessoal também do MPNR Advogados, do Luiz Fernando, Tomás Paiva, Gustavo Nogueira. O pessoal está acompanhando a gente aqui em peso. É muito legal ter os amigos acompanhando a nossa live de hoje. Doutor Maurício, vou pedir licença aqui novamente para quem entrou um pouquinho depois do nosso início. Hoje a gente está conversando com o Dr. Maurício Corrêa da Veiga, direto de Portugal, por isso que o nosso horário está um pouquinho mais cedo, ao invés das 19 horas, nós estamos fazendo às 17 aqui do Brasil e 21 do horário lá de Portugal. E o nosso papo de hoje é sobre o artigo que foi publicado ontem na nossa coluna do IBDD, que é sobre os direitos e deveres dos atletas e dos clubes na retomada das competições. A introdução também sobre influência do poder público sobre o futebol foi abordado no início do mês no artigo do Dr. Flávio, que eu também entrevistei aqui, e hoje foi novamente destacado no seu artigo. Eu achei muito interessante também, com relação à questão do seguro obrigatório, da Lei Pelé. Nós tivemos a discussão muito grande com relação ao seguro. Eu lembro que eu estava no escritório na época ainda, com relação ao acidente da Laís, que discutia se todos os esportes englobavam essa obrigatoriedade ou apenas o futebol. E depois, com o estudo da Lei Pelé, um pouquinho sobre a letra fria da lei, viu-se que o seguro era obrigatório só para o futebol. E depois disso, também começaram a ampliar as discussões com relação até que ponto, até qual a abrangência desse seguro. Se há lesão, se há invalidez, enfim, até eu lembro que na época foi feita uma analogia com o caso do Cristiano Ronaldo, que teria feito um seguro para as pernas, Enfim, se ele tivesse lesão nas pernas, com uma multa milionária, na verdade uma multa não, com um seguro milionário, uma indenização milionária em caso de lesão, enfim. Eu lembro que foi uma discussão muito grande e que agora voltou mais do que nunca à tona justamente por isso, porque discute-se se os clubes estariam isentos de uma responsabilização caso os atletas fossem contaminados ou sejam contaminados pelo coronavírus, pela pandemia da Covid-19. E aqui você já disse muito bem que não teria essa cobertura integral e que os clubes podem sofrer, sim, essa responsabilização. Eu estou procurando aqui uma pergunta que o Dr. Pedro Trengrauzi fez. No celular fica um pouquinho mais complicado porque ele some de vez em quando aqui, mas deixa eu ver se eu encontro. Encontrei. Ele fala assim, Portugal foi recentemente escolhido pela UEFA para as finais da Champions League. Esse retrocesso na questão sanitária pode levar à revisão dessa decisão da UEFA? Pode. Quer arriscar uma resposta? Pode. Olha, arriscaria sim. E, particularmente, acho que já está, inclusive, sob análise ali cautelosa, porque hoje foi quando o primeiro-ministro veio a público falar sobre esse retrocesso, digamos assim, em relação ao desconfinamento. E Portugal foi escolhido exatamente por ter sido exemplo no combate à pandemia. E aqui foi interessante, Renato, até para a gente poder... Por que Portugal foi escolhido para sediar as finais
da Champions, por que foi escolhida para ter uma corrida de Fórmula 1 ainda esse ano, em Portimão, no Algarve? Por que o mundo desportivo, o mundo, de uma forma geral, está olhando aqui para Portugal em razão das medidas que foram tomadas? Em medidas essas que, desde o início, você teve um papel de uma liderança política muito interessante ali de ser observada, porque toda e qualquer divergência política foi deixada de lado. Desde que foi confirmada, que foi declarada a Covid-19 como uma pandemia, as divergências políticas cessaram. E o bem maior aqui falou, olha, agora nós vamos lutar pela vida. Então, todos os planos que o governo apresentava eram cumpridos ali, claro, com uma situação ou outra, mas eram cumpridos por todos os cidadãos. Feriado de Páscoa, por exemplo, você teve ali a impossibilidade de você sair de uma freguesia para outra, inclusive de carro. Como era um feriado maior, um final de semana de Páscoa ali, que as pessoas costumam ir ou para a praia mesmo, ou enfim, ir para o interior, você era proibido de sair de dentro da sua freguesia. Então, houve ali um respeito. E isso contribuiu muito para conter o avanço do vírus. E, evidentemente, nessa situação, nesse momento em que Portugal é escolhido para sediar a Champions, por exemplo, justamente em razão desse exemplo, né, que foi desse combate, inclusive, aí tem uma questão interessante, Renato. Na verdade, não é que o presidente da federação, o Fernando, estava aqui esperando o presidente da UEFA entrar em contato, não. Ele foi proativo. Ele ligou para o presidente da UEFA e disse o seguinte: presidente, nós aqui estamos com um plano, nosso projeto é esse, nós conseguimos conter o pico aqui de contágio já passou e estamos à disposição. Já que a Turquia não vai mais poder sediar a final da Champions esse ano, estamos à disposição. Então, partiu também de uma proatividade dele. A partir disso, né, evidentemente, que os dirigentes lá da UEFA levaram em consideração. Mas, nesse momento atual, talvez essa antecipação do primeiro-ministro em fazer, né, parar com desconfinamento, tipo, restaurantes só vão poder funcionar até um determinado horário, supermercados também, porque agora estava liberado, né? Você tinha ali um limite de pessoas, você não podia fazer festas. Então, mas o que aconteceu? No final de semana, a polícia teve que intervir ali em várias festas, no Algarve, aqui e na região de Cascais também. Então, você faz esse desconfinamento, começa a ter alguns abusos. Talvez, pelo primeiro-ministro ter se antecipado agora, nesse momento, para evitar um contágio ali maior, né? uma nova onda, enfim, isso pode também frear a própria disseminação do vírus e não prejudicar a realização das finais da Champions. Mas, sem dúvida nenhuma, o fato de ter sido feito, né, o estado de calamidade voltar nesse momento, pode ter certeza que foi pensando também nessa possibilidade, né, do país sediar essa competição tão importante, mas que, se não houvesse esse controle a partir de agora, né, na realização das finais, isso poderia comprometer, porque certamente você vai ter turistas aqui. Esses turistas não vão estar no estádio, provavelmente não. Mas os turistas já estão aqui. Você vê uma circulação diferente. Desde semana passada, você já começa a ver alemães, irlandeses, ingleses, já inclusive ocupando aqui a rede hoteleira, que estava numa situação muito complicada, né? Desde março, totalmente paralisada. Então, essa é uma questão ali importante e gostaria de fazer, então, esses esclarecimentos e apresentar suas opiniões. Eu acho ótimo a gente ter esse intercâmbio de informações, né? Você, por mais que esteja acompanhando a situação do Brasil, também está vivendo com muita proximidade a situação aí em Portugal. E é muito legal a gente ter essa noção, até para ver o que no Brasil, tendo as providências tomadas posteriormente, o que a gente pode aproveitar de bom e o que a gente tem que evitar
de ruim, né? As medidas acabam sendo um espelho para nós aqui, para que eventualmente a gente consiga voltar da melhor forma possível. E muito do que você falou sobre as pessoas estarem fazendo festas, necessidade de intervenção estatal, isso faz parte de um extravaso, né? Acho que as pessoas, por conta desse confinamento e isolamento social, que muito bem você abordou no seu artigo também, a partir do momento que você dá essa liberdade imediata, as pessoas, talvez, parte delas, tratem como se nada tivesse acontecido, né? Que a gente não tem uma transição entre um momento de pandemia e isolamento para uma nova vida real, né? Como o Delbin também conseguiu abordar no tema dele, que também foi matéria de live aqui do IBDD. Aproveitar também o nosso gancho aqui para cumprimentar o Dr. João Felipe Artioli, da Ponte Preta, que está aqui com a gente, o Dr. Neymar Quesada, do Rio de Janeiro, a Júlia Galego também, nossa colunista do IBDD, está aqui com a gente acompanhando. Peguei aqui um comentário da Desirê Emanuele, que ela disse o seguinte: na mesma linha do que você estava sustentando, o COB também está tentando levar os atletas olímpicos para treinar em Portugal. Né? Eu acho que vai muito de encontro, no bom sentido, do que você acabou sustentando para a gente também. Existe uma iniciativa por parte do presidente, enfim, para que, de fato, possa dar continuidade nas atividades, que elas retornem da melhor forma, né, no caso. O Pedro Trengrauzi também fez uma outra pergunta, dizendo o seguinte: a compreensão dessa autonomia tem sido muito elástica no Brasil? Será que a autonomia esportiva não se resume às regras do jogo? Não, a autonomia desportiva, acho que ela não se resume às regras do jogo, não. A autonomia ela tem que ser plena, ela tem que ser ampla, porque qualquer quebra, né, mesmo que parcial, dessa autonomia, você pode interferir de uma forma muito danosa, né, nas entidades desportivas. Claro, nesse momento, a intervenção do Ministério da Saúde aí no Brasil, ou da Direção-Geral de Saúde aqui em Portugal, para dar o aval, né, para a realização das competições, entendo que não seria nem uma hipótese de intervenção, mas de uma cooperação. Mas nesse momento é absolutamente necessária e indispensável. Agora, a autonomia no Brasil, na forma como nós temos, é algo ali que ela tem que ser muito preservada. E aí é muito interessante, Renato, porque João Lira Filho, que participou do governo Getúlio Vargas, um governo intervencionista, né, um governo ali ditatorial, com uma carga de uma intervenção estatal muito grande, ele era um defensor dessa autonomia desportiva. Então, respondendo aqui para o Pedro, né, nossa primeira legislação desportiva ali, que surgiu justamente na era Vargas, durante um período ditatorial, surgiu pelas mãos o pai do direito desportivo, João Lira Filho, um defensor dessa autonomia. Então, ele defendia, no clássico livro dele ali, Introdução ao Direito Desportivo, ele defendia que o Estado deveria, sim, adotar meios para que fossem feitos incentivos fiscais para os clubes, para as federações, para as ligas. Por quê? O esporte, o desporto, é um patrimônio nacional. O desporto, ele tem algo que transcende a própria questão ali da simples atividade física. Né? Então, é um símbolo nacional que clama por essa... a intervenção que eu vejo seria possível nesse sentido, né? De você conceder incentivos fiscais, né? Uma proteção do Estado. Até porque é dever do Estado fomentar a prática desportiva, formal e não formal. É o que está no artigo 217 também. O mesmo artigo 217 que prega a autonomia das entidades desportivas também afirma a responsabilidade estatal no fomento, no estímulo das práticas desportivas. E prática desportiva de qualquer modo, a formal e a não formal. Né? Então, essa questão da autonomia, ela sempre vem à tona. Você vê, nós estamos falando de direitos e deveres, né, de atletas e de clubes, mas estamos falando da autonomia.
Vimos agora a medida provisória 984, que sofreu 91 emendas. Emendas, e uma delas, inclusive... Inacreditável, né? Inacreditável. Ou acreditável. Ou incrível. Não sei. É algo, enfim, surpreendente, né? Com, inclusive, uma emenda que prevê não só a criação de ligas, mas que prevê a associação compulsória dos clubes. Que é a intervenção, né, estatal maior do que essa, a obrigação de associação, né, ou seja, tudo que a Constituição abomina, ela prevê justamente o contrário, a liberdade de associação, não é mesmo? Então, isso é matéria até para uma outra discussão. A ideia é muito boa, porque a criação de uma liga e assegurar uma negociação, a coletividade dos clubes, discutindo ali direito de transmissão, você tem uma força muito maior. Mas isso deveria ser feito via regulamento esportivo da federação ou confederação ali, dependendo da situação, mas não através de uma imposição legal. Então, essa questão da autonomia, oportunamente aí levantada pelo Pedro Trengraus, é incrível, né, Renato, como ela sempre está ali atual, está sempre ali pulsando, não é mesmo? A gente tratou bastante a questão da autonomia e o assunto com um pouco mais de profundidade também no artigo do Flávio, né, que eu comentei também do caso que nós tivemos lá do São Paulo com relação às reformas estatutárias, que discutia o 217 e o 59 do Código Civil com relação à reforma, enfim, eu lembro bem. Por assembleia, por estatuto, A gente teve a oportunidade de compartilhar alguns casos de São Paulo na época que trabalhamos lá, né? Então, de qualquer forma, quando você é introduzido ao direito desportivo e por mais que você tenha anos de carreira e convivência, experiência, você acaba esbarrando na mesma questão de autonomia 217, né? O arcabouço constitucional do nosso desporto e aí muito também da 9.615 da Lei Pelé que a gente tratou também aqui com relação ao seguro, né? E, doutor Maurício, eu lembro que você abordou instantes antes com relação aos direitos dos atletas de se recusarem a jogar, né? Se isso seria plausível ou não e se geraria algum tipo de sanção e consequências. E se um clube filiado a uma federação se recusar, como a gente tem visto principalmente no Rio de Janeiro, né? Não chegou ao ponto do clube da WO, né, não comparecer para a partida, mas a gente teve uma moção muito grande, uma manifestação expressa, inclusive, acredito eu que por escrito, né, aconteceu um ofício recusando-se a participar, com uma reunião que foi agendada às pressas para tentar chegar num acordo, não houve acordo, e então houve uma intervenção estatal para que suspendesse novamente o curso da competição. Qual que é a sua opinião com relação a um clube se recusar a participar de um campeonato? E aí vamos imaginar, por exemplo, que o campeonato esteja em vias de início, com cumprimento de protocolos, com autorização dos órgãos governamentais. Como é que esse clube pode responder por essa atitude, por essa iniciativa de recusa a participar? Bom, eu ia começar a resposta exatamente com essa premissa. A partir do momento que você tem a obediência de todos os protocolos, com autorização de Secretaria de Saúde, né, ou até Ministério da Saúde, enfim, vai depender ali, mas eu acho que o governo local tem muito mais, não digo nem autonomia para isso, mas eu digo que tem muito mais conhecimento, né? Então a Secretaria de Saúde local, ela vai poder ter ali o termômetro, né, de como está a situação. Então, você tendo um protocolo que é aprovado pela entidade de administração do desporto, que é submetida aos representantes dos clubes, pode ser o sindicato de clubes, enfim, sindicato de atletas, e é submetido, né, sindicato de atletas, e é submetido aos clubes, e você tem uma maioria dizendo, olha, claro, você vai discutir acerca dessas questões de segurança. Mas a partir do momento que uma maioria dos clubes acena com a possibilidade de continuidade, aquele clube que perdeu, ou aqueles 2 clubes ali que perderam seu pleito, por exemplo, eles devem se submeter
à vontade da maioria, como é feito em qualquer democracia. Uhum. A não ser que você apresente um argumento muito concreto, né? Um argumento que seja mesmo imbatível, enfim, para você justificar algum tipo de contrariedade a essa realização da retomada dos campeonatos. Mas agora, com o aval da Secretaria Local de Saúde, não vejo ali como você fazer esse tipo de intervenção, não se sujeitando à vontade da maioria. Agora, e é importante, poderia gerar ali o WO se tivesse a realização da partida? Acho que poderia sim, mesmo em uma situação tão delicada como essa. Felizmente, aí é que eu digo, a solução para isso vai ser a mediação. E mediação seja através do TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, ou até mesmo Tribunal Regional do Trabalho. Porque é o responsável ali, né, a Justiça do Trabalho é responsável por julgar os casos relacionados a contratos de trabalho do atleta. Né? Já tem feito isso. Por conta da iniciativa que foi feita aqui em São Paulo, né, que contou com a Federação Paulista, exatamente, o Paulo Creus também pelo sindicato, já tem sido realizadas audiências pré-processuais justamente para ter tudo muito bem resguardado e amarrado para a devida segurança jurídica e segurança de saúde pública também, né? De saúde pública. Ministério Público, com órgãos governamentais, enfim, para que todo mundo esteja na mesma página para voltar de forma efetiva. Né? A gente não pode iniciar uma competição, reiniciar, no caso, uma competição e ter de suspendê-la novamente. Então, até aqui em São Paulo, eu acho que chegou ao seu conhecimento também, o Dória, nosso governador, permitiu os treinos a partir do dia 1º de julho, né? E os testes em atletas e comissão já se iniciaram aqui em São Paulo, já foram liberados os protocolos, né? Então, a gente tem visto matérias sobre questões de contaminação dos clubes, alguns mais, outros menos, enfim, tiveram contato, não tiveram. Mas a ideia é que dia 1º de julho os treinos sejam retomados e aí a gente não sabe quando reinicia a competição. Mas saiu hoje uma matéria também de que os 4 clubes grandes de São Paulo desejam em agosto, né? A gente vai ter também o Campeonato Nacional da CBF, enfim, que isso tudo precisa ser bem alinhado também, mas a tendência, se Deus quiser, e a gente passar rápido esse pico, acredito eu que a gente esteja aqui no pico de São Paulo, nós estamos tendo mais de 1.000 mortes por dia, aqui há mais ou menos 2 semanas. Então se compara muito ao cenário que nós encontramos nos Estados Unidos e na Europa também, né? Então, se Deus quiser, a gente vai passar rápido por esse período para não perder mais tantas vidas diariamente e as competições possam ser retomadas a partir de agosto, com um mês de treinos ali a partir do mês de julho, né? Doutor Maurício, eu estou acompanhando aqui nossos convidados também. Eu vi que o doutor Bellini Barros se juntou a nós e mandou uma saudação, doutor Márcio Pessoa, enfim... Um abraço, Bellini, o Márcio, advogado amigo lá do Rio de Janeiro. Eu vi também o Patrick, que é presidente do CREF 7, do Distrito Federal, está aqui conosco também. Então, você vê, é uma análise, estamos falando da retomada dos campeonatos, né, mas que acaba sendo abrangente, porque isso diz respeito também em relação, né, e as outras modalidades, porque devemos falar também dos direitos e deveres ali de atletas e de clubes de uma forma geral. E essa questão da participação de todos os envolvidos vai ser fundamental. O que aconteceu no TRT 15, aquela mediação que foi feita, contou inclusive com a participação do ministro Caputo Bastos, do TST, comandado pela desembargadora Ana Paula. Né, foi algo ali, de fato, que merece, inclusive, ser replicado, porque você tem ali todos os atores, né, do espetáculo desportivo, todas as pessoas envolvidas, que estão sentadas, apresentando medidas, propostas e soluções para que os campeonatos sejam retomados
com a segurança necessária, a segurança mínima necessária para todos os envolvidos. Claro, estamos falando de estádios sem atletas, mas você vai ter, na redondeza dos estádios, alguma aglomeração ali que vai precisar ser contida. Isso não tem jeito, aqui na Europa acontece isso. Não é mesmo? Uhum. Então, enfim, é algo natural, é o que o esporte acaba gerando. Você tem as pessoas que estão ali responsáveis pela transmissão do evento. Você tem jornalistas, você tem as pessoas responsáveis pela segurança, pela rigidez física dos atletas, médico, massagista, nutricionista. Então, você vai levar, né, um número muito menor desses profissionais para os estádios, mas eles também estão envolvidos. Então, esse diálogo com a participação de todos, né, inclusive o Ministério Público do Trabalho também, isso vai ser fundamental, porque a retomada vai acontecer. Então, né, que façamos ali um protocolo, que se estabeleça um protocolo que, inclusive, pode servir de exemplo para outras áreas do próprio Estado, né? A gente está falando aqui do futebol especificamente, mas que pode servir de exemplo. Não é mesmo? E o futebol é muito mais visado, né? Isso a gente tem batido muito na tecla e visto em muitas lives também que tem acontecido. E acho que a pandemia, positivamente nesse sentido, tem nos proporcionado a oportunidade de aprender muito mais, de ter muito mais contato, né, com nossos colegas, pessoas com expertise na área, e muitas delas estão falando justamente isso, que o futebol ele é mais visado do que muitas outras áreas, né, econômicas. Todos os holofotes são voltados para o assunto mais importante dentre os menos importantes, né, que, enfim, é a brincadeira. E, claro, a gente não pode dar um tiro errado. A gente tem que retornar da melhor forma possível para que garanta a segurança de todos os envolvidos e que a competição possa continuar. Os clubes também estão ansiosos por isso, os atletas que dependem da remuneração, os clubes que dependem da renda, da transmissão dos jogos, até a gente falou um pouco da MP aqui também. Enfim, precisa voltar. Quando vai voltar, a gente ainda não sabe. Mas, enfim, a gente sabe que vai acontecer e que seja da melhor forma possível. Da melhor forma. E vai acontecer como aconteceu, né, com o campeonato francês, com o campeonato alemão. O francês ainda parece, ainda tem uma polêmica. O campeonato alemão, o campeonato inglês, o campeonato italiano, português. Né? A retomada vai acontecer. Claro, você tem situações, né, Renato? Eu até abordei no próprio artigo também a questão da possibilidade da Covid-19 ser como doença profissional. Essa é uma realidade. Pois é, exatamente, porque a medida provisória, a 927, tinha um dispositivo que dizia que a Covid-19 não seria considerada como doença profissional, salvo para aquela comprovado nexo de causalidade e para aquelas pessoas que estivessem diretamente na lida, né, com a doença. Então, assim, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos, etc. Esse dispositivo caiu, né, pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas é importante dizer o seguinte: o fato desse artigo da medida provisória ter caído não quer dizer automaticamente que a Covid-19 será caracterizada como doença de trabalho. Não é isso. Ela poderá vir a ser. Mas é até complicado, porque estamos falando de uma pandemia. A lei previdenciária, ela afasta a caracterização de doença profissional quando se trata de uma pandemia. Outra coisa, teria que fazer uma prova ali muito robusta, no sentido de que, falando da nossa área específica, do nosso tema de hoje, de que o clube não adotou medidas ali necessárias para a proteção do seu atleta. Seria negligenciado com o protocolo de saúde e retorno. Exatamente. Que foi aprovado pelos órgãos de saúde e entidades envolvidas. Exatamente. Vamos supor, coloca o atleta para treinar, né, na academia do clube que não foi devidamente esterilizada, por exemplo. Que não passou ali por uma esterilização. Isso poderá ensejar, mas o fato de ter caído esse artigo pela decisão do Supremo Tribunal Federal, né, de ter afastado esse artigo da medida provisória, não quer dizer
que automaticamente a Covid-19 será caracterizada como doença profissional. E aí estamos falando de todas as áreas, falando aqui de todos os profissionais. E especificamente em relação ao futebol, à retomada, teria que haver ali uma prova de uma negligência muito grande, ali uma prova robusta mesmo, não é mesmo? Prova que o clube não teria adotado essas medidas. Né? Um abraço aqui para o Tomás, para o Anselmo, para todos que estão aqui nos assistindo. Agradecer a presença no nosso horário excepcional de hoje para atender o Dr. Maurício Corrêa da Veiga. Maurício, então, acho que a gente está caminhando para o final do nosso encontro. Eu acredito que tenha sido muito bem sintetizado o artigo e a gente foi muito mais além. A gente tratou um pouquinho sobre a nova MP, tratamos, inclusive, o tema do artigo de forma até mais abrangente e agradeço, obviamente, por todo o conhecimento que foi compartilhado aqui com a gente. Então, por favor, quero que você deixe as suas considerações finais, o seu recado, para que, então, depois eu possa dar os recados do IBDD. Maravilha. Quero deixar aqui um abraço para a Desirê, para o Caio. Que bom, Márcio, que você gostou. Para o Pablo, enfim, o Guilherme Massola. Todos que estão aqui, sintam-se abraçados e cumprimentados. Às vezes não dá para citar nominalmente cada um, mas sintam-se efetivamente abraçados, esse abraço virtual, que é o possível nesse momento. Não é mesmo? Renato, queria agradecer essa oportunidade, queria te cumprimentar, te parabenizar por essa condução, que eu acho que foi um bate-papo ali muito, muito leve, muito tranquilo, aliás, como sempre foi, né, os nossos encontros, desde a época lá do São Paulo, né, que eu tive a alegria de fazer advocacia trabalhista do São Paulo Futebol Clube durante 4 anos, e com uma certa frequência eu ia lá no Morumbi, e a gente podia conversar bastante. Também, a ideia era, a minha atuação era na área trabalhista, mas a gente acabava falando sobre tudo, até sobre estatuto, sobre, né, a interdição do estádio, enfim, as conversas ali mais amplas e abrangentes. Então, deixar um abraço aqui para todos os amigos do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, esse instituto que o instituto, é a gênese, né, do direito desportivo no Brasil, e que depois vieram tantos outros, como a Academia de Direito Esportivo, a Sociedade Brasileira de Direito Esportivo, enfim, mas o IBDD tem um papel ali de histórico e de suma importância por congregar, né, todos esses membros que são ali das naturezas mais distintas. Então, eu quero que você tenha tempo para dar os recados aí, eu quero dar, então, um abraço para todo mundo, parabéns, IBDD, e até uma próxima. Espero que eu tenha atendido as expectativas. Muito obrigado. Atendeu, com certeza superou as expectativas. Agradeço demais. Todo o conhecimento foi compartilhado com a gente aqui. Eu estou vendo vários elogios nos nossos comentários aqui, não tinha como ser diferente também. E é aquilo, né? Quando a gente milita no direito desportivo, muita gente fala, pô, o que você faz? Dá vontade de responder, olha, eu faço de tudo. Né? Tudo que está atrelado ao esporte, a gente acaba fazendo. Então, a gente trata o direito trabalhista, que é a sua especialidade, o civil, o desportivo, o empresarial, o administrativo, o tributário, enfim, de tudo um pouco a gente acaba compartilhando, né, as experiências, e que é ótimo também para o nosso aprendizado. Eu que comecei um pouquinho depois de você, né, a carreira do direito desportivo, mas eu sou extremamente privilegiado por ter grandes referências aqui na área e por ter sido abraçado pelo IBDD também e poder fazer parte dessas lives e aprender ainda mais com vocês. Doutor Maurício, então, ó, você pode me acompanhar nos recados, tá? Porque eu acho que é de interesse de todos nós. Passei já no início da live o nosso IBDD Solidário, que é a nossa campanha de arrecadação de fundos, né, para aquisição de cestas básicas. Então, a gente está fazendo pelo site do Abacaxi, que é uma vaquinha virtual. O link está no nosso IBDD no Instagram, tá? E a gente também tem circulado nos grupos, então quem quiser ajudar quem mais precisa, pode seguir o link do Abacaxi, fazer a contribuição. Todo o valor arrecadado vai ser revertido na aquisição das cestas básicas. Nós temos o nosso concurso de monografia também, que tem a nomeação do Dr. Valete Perry, saudoso, e do professor Álvaro Melo Filho, também saudoso. O concurso de monografias vai até o nosso dia 16 de outubro.
Nós temos o prazo aberto também para as RBDDs, Revista Brasileira de Direito Desportivo, que é uma grande fonte de consulta e compartilhamento de conhecimentos de grandes autores. O prazo para envio dos artigos é até dia 4 de julho. E queria convidá-los para continuar acompanhando as nossas lives, as nossas colunas desportivas do IBDD. Os artigos são publicados todas segundas e quartas-feiras, e as lives são realizadas às terças e quintas, sempre um dia depois da publicação do artigo, salvo raras exceções, mas essa é a regra. O horário é às 19 horas, hoje a gente fez às 17, porque o Dr. Maurício está em Portugal, então gentilmente nos atendeu um pouquinho mais cedo também. Lá em Portugal agora, acredito que sejam 22, né, no momento. Exato. Então, agradecer a presença aqui hoje, agradecer a todos que estiveram acompanhando a nossa live e continuem acompanhando as nossas lives e colunas do IBDD. Uma boa noite a todos. Dr. Maurício, muito obrigado pela atenção de novo. Uma grande honra tê-lo aqui. E um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, Renato. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.